Fala galera do Acadêmico News, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe mais uma dica super importante para vocês, que é relacionada ali a um tema que toca o terror na galera aí que está estudando para o vestibular, que é cartografia. E hoje, em especial, eu trouxe o tema relacionado a projeções cartográficas, que de vez em quando também aí é cobrado na prova da Universidade Federal de Roraima, então é um tema que você tem que dar bastante atenção, tá? Inclusive, falando aí desse tema de cartografia, as projeções são um tema mais abordado. Então, precisa que você fique extremamente ligado nas dicas da aula de hoje, tá? Desse teminha aí que a gente fez na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal, falando aí das projeções, né? O que são essas projeções cartográficas? E por que existem tantos tipos de projeção, né? Primeira coisa que é uma tentativa de representar a superfície terrestre. Ou seja, se cada um tenta representar de uma maneira, é óbvio que cada um vai representar a Terra da maneira que pensa. Ou seja, tem uma questão política, tem uma questão ideológica também por trás aí dessas representações. Outro detalhe importante é que quem produz esses mapas, geralmente são os países mais industrializados, países mais desenvolvidos, que estão ali envolvidos justamente na questão de produção de tecnologia aeroespacial. Então, no contexto da Guerra Fria, você tinha os Estados Unidos, a União Soviética, né, que influenciaram na produção desses mapas cartografados. Você tem também aí a questão atual dos Estados Unidos, né, que por enquanto a gente pode dizer ele que tem essa hegemonia aeroespacial, mas que vem com outros adversários também crescendo nessa tecnologia. Mas, de fato, grande parte dessas projeções são representações criadas pelos países que estão no hemisfério norte. Por isso, a gente vai perceber que muitos desses mapas têm várias distorções. E aqui vai uma dica muito importante. Todo mapa tem distorção, pessoal. Não tem como você representar uma superfície tridimensional, algo que está ali em 3D, e não ter distorção. Você está ali transformando algo que é 3D em 2D. Então sempre vai existir distorção nos mapas. Essa aí é uma dica extremamente importante, ok? Então vamos ver aqui algumas dessas características. Como eu já disse, ó, são representações planas da realidade tridimensional. As projeções usam métodos matemáticos por meio dos quais é possível adaptar formas, medidas e posições da superfície terrestre à malha de linhas planas do planeta. Que linhas são essas? São linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Aí, professor, para eu relembrar aí, quais são as unidades de medida dos paralelos? A unidade de medida do paralelo é chamada de latitude. E a unidade de medida dos meridianos é chamada de longitude. Isso aí é a parte da cartografia básica. Para chegar até aqui, você já tem que ter o básico aí de noção, tá? Ao escolher o tipo de projeção que será utilizado na confecção do mapa, já estamos delimitando o que será distorcido e o que não será. Bem, isso quer dizer que cada um que for produzir um mapa, ele vai ter um foco em específico. Uma região, uma área em específica, um país, então vai depender de quem está produzindo essa informação. É preciso definir qual o objetivo do mapa para então escolher uma projeção que atenda a essas necessidades. Então você está levando em consideração que os aspectos econômicos, você vai produzir as anamorfoses, por exemplo, que é um outro tipo de mapa, que depois, num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como usar uma anamorfose. E nesse caso, ele também entra muito em consideração com a questão geopolítica. Como você vai representar determinado país? Se esse país vai sair grande no mapa, se ele vai sair pequeno, então são essas distorções que muitas das vezes os países querem reforçar, para parecer que são maiores nos mapas. Então, as projeções, pessoal, elas têm uma classificação. Elas vão ser classificadas da seguinte maneira: as conformes, equivalentes, equidistantes e as afiláticas. Por exemplo, o que é conforme? Conforme vai manter o quê? Vai manter as formas e vai distorcer as áreas e as distâncias.
tá? Então, muita atenção aqui, porque esse é um tema que pode cair no Enem, pode estar na prova da Universidade Federal, tá? Então, conforme o próprio nome já ajuda, né? Mantém as formas distorcendo áreas e distâncias. Equivalente. O que é equivalente? Mantém as áreas, ou seja, equivale às áreas, tamanho daquelas áreas, mas vai distorcer o formato e a distância. Projeção equidistante. Olha o nome, já ajuda, né? As distâncias são representadas corretamente, é equidistante. Então, as distâncias têm uma representação que está ok. Porém, eu vou ter distorção na forma e nas áreas representadas nesse mapa. E aí, geralmente, quando ele está falando de áreas, ele está falando das áreas continentais. A filática distorce um pouco de tudo, tanto as formas quanto as áreas, também as distâncias. Tá? Então, em cada tipo de mapa vai ter uma classificação diferente. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos os tipos de projeções, como é que elas são também classificadas. As mais utilizadas aí, geralmente, tá, são as projeções planas azimutais, polares, que é essa primeira aqui, ó. Então, plano tangente ao polo, geralmente ao polo norte, porque vai representar melhor quem? O hemisfério norte, que é onde está ali Estados Unidos, vai estar a Europa, que são ali as grandes potências tecnológicas, né? Lembra essa relação, produção de mapa com a questão de hegemonia, domínio econômico, que também é reproduzido nos mapas. Projeção cônica normal, ó. Eixo do cone paralelo ao eixo da Terra. E geralmente essa projeção cônica, ela vai estar representando qual área? Adivinha aí? As áreas próximas da América do Norte, principalmente os Estados Unidos. Isso que a gente vai ver nos mapas, esse tipo de representação. Cilíndrica equatorial. O eixo do cilindro é paralelo ao eixo da Terra. Essa área vai representar melhor as áreas, esse tipo de mapa vai representar melhor as áreas próximo da linha do Equador. Porém, olha o que vai acontecer. As áreas próximas da linha do Equador vão ter menos distorções. Já as áreas mais próximas dos polos, que principalmente tem distorção no norte da Europa e também na América do Norte, essas áreas ficam com um território muito maior. E aí gera uma distorção muito grande, que a gente vai ver nos mapas mais à frente. Aí eu tenho ainda a representação da plana azimutal, onde eu tenho ali a tangente ali na área da linha do Equador. Temos também a horizontal, que vai ser em um ponto qualquer. As cônicas, a gente vai ter ali o eixo cone perpendicular ao eixo da Terra, tá? Mas representando outra área, não é muito comum esse tipo de representação. A transversa, eixo do cilindro perpendicular também ao eixo da Terra, só que aí também não vai ser um tipo tão comum de representação, tá? No geral, pessoal, são essas três primeiras ali, ó, plana polar azimutal, a cônica normal e a cilíndrica equatorial. São as mais representadas. Olha só, aqui a gente vê um exemplo bem bacana. A projeção cilíndrica de Mercator, que é a projeção mais utilizada, galera. Você vai ver ali o mapa do GPS, por exemplo, usa esse tipo de projeção. Na navegação aeronáutica, esse tipo de projeção. Então, os sistemas de navegação, em geral, utilizam a projeção cilíndrica de Mercator. Um detalhe importante, percebam como estão organizados os paralelos e os meridianos, né? Os paralelos, ó, e os meridianos sempre formando ângulos de 90 graus. Então, significa aí que a gente vai perceber que eu não tenho essa distorção em relação aos paralelos e meridianos. Mas isso vai ter uma consequência. Olha o que eu falei para vocês anteriormente. Olha a área próxima dos polos. Olha a Groenlândia, por exemplo. Olha o tamanho da América do Sul próximo da Groenlândia. Groenlândia aí é de 6 a 8 vezes menor que a América do Sul. Então tem alguma coisa errada. O que aconteceu aqui?
a projeção. Quanto mais você se afasta da linha do Equador, quanto mais você se afasta dessa linha do Equador, o que vai acontecendo? Vai aumentando a distorção, tá? Olha esse detalhe importante. A distorção aumenta à medida que você se afasta da linha do Equador, ok? Essa é a projeção cilíndrica de Mercator. Outro detalhe importante aí que a gente tem que falar, né? Essa projeção, pessoal, você consegue já classificar se ela é conforme, se ela é afilática, se ela é equidistante, se ela é equivalente? Consegue fazer alguma correlação? Veja que os continentes permanecem com o mesmo formato, certo? Mas e a área está correta? A área não está correta. Então essa aqui é uma projeção conforme. Muito bacana aí você saber dessa dica, tá? Olha essa projeção, continua sendo cilíndrica, né? Mas o que aconteceu aí, galera? Presta atenção nos detalhezinhos. Você tem agora a Groenlândia ali com um formato estranho, achatado. A mesma coisa aqui a África, ó, formato ali mais achatado, mais esticado, né? E você percebe que a África e a América do Sul ganharam, né, um destaque maior na projeção de Gale Peters. Porque essa projeção, galera, ela não leva em consideração como está disposto o formato dos continentes, mas a preocupação é a área. E muitos chamam essa projeção também de projeção crítica. Projeção crítica. Ou também projeção terceiro-mundista. Ué, mas por que isso? Projeção terceiro-mundista. Volta para o contexto lá da geopolítica. Porque ela foi produzida mais ou menos ali na década de 70. E o que estava acontecendo no mundo? Guerra Fria. Então, para representar melhor os países subdesenvolvidos, que eram chamados de países terceiro mundo, o que aconteceu? Ele levou em consideração o tamanho desses continentes. E agora você vê que nem a América do Norte e nem a Europa tem tanto destaque. O destaque fica maior para quem? Para a África, para a América do Sul, que é onde estão a grande maioria dos países subdesenvolvidos ou países emergentes. Por isso que tem esse nome, projeção crítica ou projeção terceiro-mundista. Olha a outra projeção. Essa projeção aqui, com certeza, você já viu no livro de geografia, livro de história. Essa projeção, ela tenta amenizar, né, justamente essas distorções. Só que, olha só, o que acontece, pessoal? Na tentativa de amenizar, você cria outros problemas. Primeiro, olha o formato dos continentes. Tá correto? Ele mantém até que um formato ali mais correto, né? Outro detalhe aí, a área, será que está correta? Nem tanto, né? Outro problema, percebam que ele tenta ali, ó, criar esse aspecto mais esférico, né? Dar um caráter mais arredondado ali ao mapa. Só que isso gera também distorções, ó. Perceba que os ângulos formados já não têm mais aquela angulação de 90 graus. Isso significa que eu tenho distorção na área, eu tenho distorção no formato dos continentes e eu tenho distorção também nas distâncias. Então aqui essa projeção, ela se encaixaria como? A gente se encaixaria ela provavelmente em afilática. Tá tudo distorcido. Outra projeção, projeção cônica, né, que a gente viu anteriormente. Olha só, essa projeção, perceba que ela está levando em consideração o globo terrestre. E aqui a gente tem uma série de problemas, né? Primeiro, geralmente eles representam a América do Norte, né? Quando você vai ver esse tipo de projeção. Aqui ele está tentando representar o mundo todo. E aí olha o problema, pessoal. À medida que esse mapa ele vai abrindo como se fosse um leque, à medida que você vai se afastando das regiões ali de latitudes médias, que está mais ou menos na faixa ali próxima do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, mas principalmente aqui, ó, do Trópico de Câncer, o que vai acontecer? Ó? Que passa o Trópico de Capricórnio. À medida que você vai afastando dessas áreas, a distorção vai aumentando.
Olha o caso do Brasil ali, ó. O Brasil está muito largo, né? Ele foi esticado de leste a oeste. Então, é uma projeção que gera muitas distorções, tanto no formato quanto na área e também na questão das distâncias. Também podemos classificar como afilática. A projeção plana azimutal, que geralmente é representada pela projeção polar, tá? Aqui temos algumas características, né? Apresenta paralelos em círculos concêntricos e meridianos em linhas retas. Formas e áreas se deformam à medida que se distanciam do centro desse mapa. Se a projeção azimutal for equidistante, ela será adequada para medir as distâncias entre o centro do mapa e qualquer outro ponto. A projeção polar é um exemplo de projeção azimutal muito utilizada para a representação dos polos, que geralmente ficam muito distorcidos em outros tipos de projeção. Ou seja, o foco aí é representar quem? Melhor essas áreas polares. Agora, olha o detalhe aí. Geralmente a projeção polar foca mais aonde? No hemisfério norte. Então você tem uma melhor representação dos países que estão no hemisfério norte e mais próximos do polo norte. E aí sim ele consegue, vamos dizer assim, amenizar essas distorções. Aqui temos os exemplos. Perceba a característica ali dessa projeção plana azimutal. Olha o que acontece aqui, pessoal. Quanto mais próximo do polo, menos distorções você tem. Mas à medida que tu vai se afastando, olha o que vai acontecendo. Vai aumentando a distorção. Certo? Ou seja, para representar o hemisfério sul, nesse caso, já não é uma projeção adequada. A não ser que foque lá na Antártida, no Polo Sul. Nesse caso aí, a melhor representação está no hemisfério norte. E temos essa outra projeção aqui, ó, que é a projeção azimutal equidistante. O que isso quer dizer? Quer dizer que as distâncias estão ok, mas o formato dos continentes, olha o formato aqui, ó, tudo zoado, bagunçado, né? Agora, olha outro detalhe que a gente pode representar aqui. Ele colocou o Brasil no centro do mapa, né? Coloca o Brasil nesse centro do mapa. Quando ele foca nessa região, ó, perceba que tem o Polo Norte e o Polo Sul. Tem o Polo Norte e o Polo Sul. Ele consegue colocar no mesmo mapa a representação desses dois polos. Tá? E o Brasil no centro do mapa significa o quê? Que eu tenho ali uma equidistância, uma mesma distância tanto no hemisfério norte quanto em relação ao hemisfério sul. Por isso que vai receber esse nome. Olha outra projeção, pessoal. Essa aqui é a mais estranha, né? A projeção descontínua. Por que ela recebe esse nome? Porque você tem uma descontinuidade. A projeção de Gould, que é uma projeção descontínua, ela tenta igualar tanto as áreas continentais com as áreas oceânicas, ok? Por isso que dá esse efeito, né? Efeito laranja cortada, né? Essa característica meio diferente, parece o símbolo ali do McDonald's, enfim. Então, por que ele faz isso? Ele tenta igualar as áreas do continente com as áreas oceânicas. De novo, gera também distorções, né? Perceba que há distorção na área dos continentes, perceba que há distorção também no formato desses continentes. Então, podemos também caracterizar ali como afilática, né? Tá tudo distorcido. Projeção de Moawide. E aí, qual o problema? Área, formato, tá tudo distorcido novamente. Também podemos caracterizar com uma projeção afilática. E vamos para as questões, pessoal. Vamos para o momento prático, né? Olha só, a questão diz o seguinte: analise as diferentes projeções cartográficas. Então ali você vê ali a projeção cilíndrica de Mercator, lá em cima. Projeção cilíndrica de Mercator. É interessante, pessoal, que na prova você tente sempre nomear. Tente relembrar o que você aprendeu em sala de aula. Tente relembrar das dicas que o professor passou. Então, é interessante você fazer a prova conversando com a prova, porque assim fica mais fácil de você achar essa solução. Então, por exemplo, aqui a gente já sabe que é a projeção de Mercator. Aqui a gente já sabe que vai ser a projeção de quem? Gall-Peters.
Aqui eu já tenho outro tipo de projeção. Que projeção vai ser essa aqui, pessoal? Aquela projeção plana equidistante. E aqui, que representação estranha é essa aqui, professor? Professor, o mapa pode ficar de lado, de cabeça para baixo? Pode, pessoal. Lembrando que essa representação de mapa, ela foi definida por quem? Pelo homem. Então, quem principalmente começou a definir o que é norte, o que é sul, né, os paralelos meridianos, foi principalmente vindo uma visão eurocêntrica, uma visão europeia, que quem está no norte é quem? Europa, Estados Unidos. Quem está no sul? Os países nem tão desenvolvidos. Por isso que entra a questão geopolítica, tá? Os países desenvolvidos ficam acima dos países subdesenvolvidos. Você nunca tinha visto um mapa dessa maneira. Pois é, existe uma questão econômica, uma construção econômica e política, que a gente chama de visão eurocêntrica. A Europa no centro dos mapas, no centro do mundo. Então, aqui nessa representação, galera, o que aconteceu? É a mesma coisa que a representação de Gal Peters, só que nesse caso está de cabeça para baixo. E quem é que está acima? Aí, dessa vez, o continente africano e aqui a América do Sul. Tá? Então, está correta essa forma de representação também. Considerando conhecimento geográfico sobre projeções cartográficas, é correto afirmar que elas, letra A, respeitam os mesmos graus de proporcionalidade, conformidade, equidistância e orientação, regras e convenções que garantem rigor na representação do planeta. Eu falei lá no comecinho que todo mapa tem um foco diferente. Então, não existe um mapa perfeito, 100% correto. Todo mapa tem distorção. Então, a letra A, esquece. B, podem ser admitidas como representações fiéis da realidade, pois expressam de forma precisa e rigorosa o planeta como ele é. Não precisa nem falar, né, galera? Exclui a B. C, trazem consigo diferentes formas de representação do planeta. Opa, falou de diferenças, visões diferentes, buscando difundir ideologias e determinadas visões de mundo. E aí? Será que é a letra C? A letra C é que melhor se encaixa nessas características que a gente falou hoje, né, pessoal? Cada país produzindo um mapa conforme ali a sua ideologia, conforme o seu contexto econômico. Então o mapa ele representa muito bem isso, tá? E é justamente o que está falando aí na letra C. Por isso a letra C é a alternativa correta dessa questão. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Mais uma vez, agradecer vocês aí. Curtam bastante o vídeo. Não se esqueçam aí de clicar no sininho de notificação do Acadêmico News para você ficar sempre ligado aí nas nossas dicas. Então, pessoal, valeu. Tchau, tchau. Abração.